Salve, salve nação tricolor, sejam muito bem-vindos ao canal Maior do Estado. E o assunto de hoje é um assunto bem quente, sobre as buscas pelo camisa 10 tricolor. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre dois nomes que foram ventilados pela torcida paranista para vestir a 10 tricolor nesse ano. E mais para a parte do final do vídeo eu vou falar sobre uma notícia de bastidor de contratação, a tentativa do Paraná de contratar um camisa 10 que já passou pelo Paraná Clube e o desfecho dessa negociação. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, né, se você gosta do conteúdo aqui, eu peço para nos apoiar, para se inscrever no canal, não custa nada e sempre ajuda o nosso trabalho. Para curtir também os vídeos, comentar e compartilhar com as pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Pessoal, primeiramente aí a gente sabe, a gente já tem um camisa 10, né, que é o Gabriel Pfeiffer da base, mas ele ainda é muito jovem, né, ainda tem muito para evoluir, para crescer dentro do futebol, né, para aumentar a sua qualidade. E é inegável que a gente precisa de mais meio-campistas para esse ano, né, que venham com qualidade para disputar essa vaga de titularidade, né. Principalmente a gente precisa de meio-campistas com mais experiência, levando em conta que o time do Paraná Clube é muito jovem. E foi ventilado pela torcida tricolor dois nomes que eu vi falarem em alguns canais de transmissão do YouTube por parte de torcedores paranistas. Mais de uma vez até foi tocado nesses nomes. E eu vou deixar aqui minha opinião sobre essas possibilidades, né? A primeira delas que foi ventilada foi o jogador Giuliano, que é ex-Paraná Clube, né? Foi revelado pela base do Paraná Clube, foi negociado, chegou a jogar pelo Internacional, chegou a jogar pelo Santos, pelo Corinthians, pelo Grêmio, grandes clubes do futebol brasileiro que mostram realmente que a qualidade do jogador Giuliano é inegável. Mesmo no Paraná, ali na época de 2009, ele jogava muita bola, né? Agora, recentemente, passou pelo Atlético Paranaense, não teve muito espaço, já é um jogador que está com 35 anos, já é mais velho, mas com certeza ele viria para vestir a 10 do Paraná Clube. Mas a questão eu vi muita gente falando disso, da possibilidade dele, mas assim, pessoal, a minha opinião é que o Juliano não vem para o Paraná, entendeu? Por mais que tenha proposta, etc, né? Se houver algum dia alguma proposta, alguma tentativa, ele não vem. Tava no Atlético Paranaense na Série B, disputando a Série B, é jogador de Série B. Jogou também a Série B com o Santos. Foi sempre jogador de Série A, começou a ficar mais velho, se tornou um jogador de Série B. Mas ele não viria para jogar uma Série B estadual, na minha opinião, nunca. Tá? Outro nome que foi ventilado, pessoal, antes de eu chegar a falar da tentativa de contratação do Paraná Clube, foi o Meia Elvis, né? Camisa 10 Elvis, também revelação do Paraná Clube. Veja só como o Paraná tem um poderio de revelação. O Juliano, grande jogador. O Elvis também é um grande jogador, talvez um nível mais abaixo do que o Juliano. Jogou em clubes que não foram tão grandes, mas quando surgiu o Elvis aqui no Paraná Clube, ele era considerado assim, que seria um grande craque, uma revelação, um grande craque. Acabou não vingando o tanto quanto se esperava, mas ainda assim é um jogador de muita qualidade, que vestiu a 10 da Ponte Preta nesses últimos anos, foi campeão da Série C agora com a Ponte, que a Ponte subiu para B, sendo campeão da Série C, e o Elvis é o camisa 10 que dá qualidade nos passes, nos lançamentos, nas jogadas, muito bom de bola parada também. E ele acabou quase saindo da Ponte Preta, chegou a reclamar muito de salários atrasados. A Ponte passa por um momento, mesmo que com salários atrasados, eles ainda conseguiram ser campeão da Série C, né? Para vocês verem, mas reclamou muito que os jogadores não estavam recebendo, né? O jogador Elvis, mas voltou a acordar com a Ponte Preta e está lá na Ponte Preta. Também, minha opinião é a mesma que do Juliano. Elvis não vem. Tem mercado para Série B brasileira, Série C, Série B brasileira. Não vai vir jogar uma Série B estadual. Né? E aí esse sim poderia ter a possibilidade. E foi esse jogador que o Paraná entrou em contato. Tá? O Paraná entrou em contato, segundo informações dos bastidores,
com o Cristiano, jogador Cristiano, camisa 10 do Paraná Clube. Até foi vinculada uma informação dessa pelo jornalista Luiz Ferraz, se eu não me engano, no X, né, na rede social X. E o Paraná tentou a negociação aí com o Cristiano, né? O jogador Cristiano, que tem 39 anos, depois que saiu do Paraná campeão, jogou pela Portuguesa de São Paulo, jogou pela Portuguesa, depois teve uma passagem rápida pelo Londrina e depois jogou pela Ponte Preta agora no estadual agora da Série A Paulista, tá? E agora saiu da Ponte Preta e está sem mercado, segundo informações atuais. Tá? No ano que ele jogou pelo Paraná, eu levantei alguns dados, ele jogou 11 jogos, fez 4 gols, realmente era o dono do meio de campo. Os dois jogadores que fizeram grande diferença na Série B de 2024, para o Paraná subir, foi o Cristiano como 10 e o Bruno Silva quando chegou como o pitbull ali, volante, sem palavras também. Mas, enfim, pessoal, o Paraná tentou a tentativa com o Cristiano e não conseguiu acordo, tá? Pelas informações que ele tem um acordo verbal com o Avaí, estava sendo sondado pelo Avaí, e pelo que tudo indica, ele preferiu ir para o Avaí. Ainda não teve nenhum anúncio oficial, nenhuma notícia oficial na imprensa, mas é o que tudo indica que ele prefere para o Avaí. Ele até teve no jogo do Paraná contra o Prudentópolis na estreia, assistiu o jogo. Ali até algumas pessoas pensaram que ele pudesse vir a ser contratado pelo Paraná Clube, né, por estar ali. Mas parece que não deu certo. E pessoal, o que você acha? Quem deve vir vestir a camisa 10 do Paraná Clube? Quem o Paraná tem poder para contratar? Isso é uma coisa que a gente tem observado, que o Paraná Clube está tendo dificuldade de encontrar jogadores um pouco mais rodados, com mais experiência, com mais qualidade para vir jogar aqui no Paranaense Série B, porque está encontrando justamente concorrência de clubes de Série C e Série B nacional, como já foi veiculado aqui no canal anteriormente. E aí, pessoal, diz aí, quem você gostaria de ver de 10 aqui no Paraná Clube? Valeu, muito obrigado pela atenção.